Eu quero compartilhar algo aqui hoje com os irmãos que eu intitulei como Deus em primeiro lugar. De nós colocarmos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Esse é um desejo, é uma vontade, acredito, de todos nós, de que Deus esteja em primeiro lugar. A palavra de Deus diz, em Mateus, no capítulo 6, verso 33, diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. E em Mateus, no capítulo 10, verso 37 em diante, diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Amém. Curve sua cabeça. Pai, muito obrigado. Te damos graças por esse momento, por estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Queremos Te dar total liberdade para o Senhor agir, falar o nosso coração. Abrimos o nosso coração para receber da Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, vem e faz a Tua vontade neste lugar, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus em primeiro lugar. Essa deve ser a nossa decisão de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E há algo que eu e você precisamos buscar, colocar Ele no primeiro lugar na nossa vida. Deve ser uma busca, uma procura que nós devemos ter de fazer isso. E Ele quer o primeiro lugar das nossas vidas. Ele quer ter a primazia da nossa vida. Deus quer ser o centro das nossas vidas. Às vezes nós até falamos que Deus tem o primeiro lugar em nossas vidas. No entanto, as evidências de nossa vida, das decisões que nós tomamos, não demonstram Jesus em primeiro lugar. Então, nós abrimos a boca, falamos, mas as atitudes, as evidências, as decisões que são tomadas no dia a dia não demonstram que Deus tem o primeiro lugar na nossa vida. Como podemos realmente ter Jesus em primeiro lugar em nossas vidas? Hoje vamos ver como e quais evidências temos em nossas vidas que Jesus está em primeiro lugar. Jesus, ele nos adverte que nós não podemos servir a dois senhores. Precisamos decidir a quem servir e que nós possamos escolher servir a Jesus. Que nós possamos escolher servir a Deus e colocá-lo em primeiro lugar. Ele nos alerta dizendo que não tem como nós servirmos a dois senhores, porque nós podemos amar a um e odiar ao outro. Então não tem condições, não tem como nós, ao mesmo tempo, estarmos servindo e amando a dois deuses. Quando Josué chega para o povo e pergunta que Deus eles iriam servir, eu gosto da resposta do povo ali. Quando Josué chega diante do povo e indaga a eles a quem eles iriam servir, olha a resposta desse povo. O que eles dizem aqui em Josué, no capítulo 24? Eles têm duas respostas desse povo. Uma está no versículo 16 e a outra está no versículo 18. Quando Josué pergunta dele, eles falam: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Longe de nós, Josué. Abandonar o Senhor que nos tirou do Egito, que nos fez atravessar o Mar Vermelho e agora servir a outro Deus. Não, nós vamos servir ao Deus que nos tirou do Egito. E a outra resposta deles está no versículo 18 de Josué 24, diz: nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Sabe, Josué, nós também vamos servir a esse Deus.
nós também iremos servir a esse Deus que nos tirou ali daquele lugar. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Então nós iremos servir Ele de todo o nosso coração. Sabe, queridos, e essa deve ser a nossa resposta, que nós também iremos servir ao Senhor dos Exércitos. Essa também deve ser a nossa resposta, como desse povo. Nós iremos servir ao Senhor dos Exércitos, ao Senhor Todo-Poderoso, aquele que nos tirou do lamaçal, aquele que nos tirou do pecado, aquele que nos resgatou das garras do diabo, aquele que outrora nós andávamos errantes para o inferno, e Ele nos tirou daquele lugar, e Ele nos tirou dessa condição de escravos, de pecadores, de condenados, e nos colocou numa condição de filhos amados. É esse Deus que nós iremos servir. Amém, queridos? Precisamos ter o cuidado para que as preocupações do dia a dia, os medos, a insegurança, não venham tirar o foco de Jesus. Nós precisamos ter esse cuidado, porque as preocupações da vida, as preocupações do dia a dia, pode estar tirando o nosso foco de Jesus, pode nos tirar desse propósito que Deus tem para nós. Quais eram as instruções que Jesus estava dando ao povo ali em Mateus, no capítulo 6? Quais eram as instruções quando ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus? Antes dele falar isso, o que ele estava falando com aquele povo? Quais eram as instruções que ele estava dando ali naquele lugar? Está em Mateus, no capítulo 6, verso 24. Olha o que Jesus está falando com o pessoal ali. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? As preocupações da vida podem nos tirar do foco. As preocupações do dia a dia, esse povo, Jesus estava alertando eles ali: olha, não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, não fiquem preocupados, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas lhes serão acrescentadas. E aí eu percebo que essas coisas aqui, essas preocupações que nós temos do dia a dia, que é uma preocupação válida, que todos nós temos, que nós precisamos trabalhar, no entanto, essas coisas não podem nos sufocar ao ponto de nos tirar dos caminhos de Deus, do propósito de Deus, da vontade de Deus, nos tirar do foco e fazer com que Deus não seja o primeiro na nossa vida. Porque se nós não tivermos cuidado, a busca pela comida, pelo vestir, a busca pelo sucesso, a busca pelas coisas, pode tomar o lugar de Deus. E é isso que ele está falando, para nós termos esse cuidado. É correto trabalhar, é correto correr atrás do mantimento, do alimento, da roupa para vestir, é legítimo, é correto, mas essas coisas não podem estar no lugar ou nos tirar do foco que é Jesus. Em primeiro lugar é Deus, depois essas coisas. Outro ponto aqui também que Jesus estava falando aqui nesse versículo, né, que eu li para vocês, de Mateus 10, 37, fala: quem ama pai e mãe, quem ama filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está falando aqui, fala do amor, amar os pais, os filhos. E aí o engraçado que a Bíblia fala desse amor
de honrar os pais. É um mandamento. Nós precisamos honrar os nossos pais. Os pais devem ser honrados pelos seus filhos. Nós devemos amar os nossos filhos. Os filhos devem ser amados pelos pais. Isso é legítimo. E é como um mandamento de obedecer os pais, de honrar os pais. Ou seja, nós devemos amar uns aos outros, amar o próximo como a ti mesmo. Então é um mandamento de Deus, mas aí ele diz aqui então que nós não podemos, aquele que ama pai mais do que a mim não é digno de mim, aquele que ama o filho também não é digno de mim. Mas o que é que Jesus então está querendo dizer com isso? O amor aos pais e os filhos são mandamento. A questão é que nosso amor pela família não pode estar acima do amar a Deus. O amor à família, o amor a Deus, nós precisamos ter Jesus como o primeiro. O nosso amor a Deus deve ser maior do que o amor pela família. Nós precisamos amar os nossos pais, devemos amar os nossos filhos, mas esse amor não deve estar acima do amor a Deus. O amor e dedicação a Deus deve suplantar todo amor e dedicação pela nossa família. Então, é legítimo e é correto cuidar da família, priorizar a família, zelar pela família. Sim, mas esse amor não pode estar além, acima do amor a Deus. Amém, queridos? Você está entendendo? Outra que ele diga é quem não toma a sua cruz, quem não pega a sua cruz, também não pode ser digno de mim. Qual é a sua cruz, querido? A família, as preocupações, o medo. Qual é a sua cruz? O que está impedindo de você tomar a sua cruz e seguir Jesus? O que está impedindo de você continuar a sua jornada com Jesus? Qual é a sua cruz? O que está impedindo você de seguir e de servir a Jesus? A minha e a sua cruz pode ser coisa que está nos impedindo de seguir a Jesus. Eu gosto dessa frase. Essa frase diz o seguinte, olha só como ela é forte. Se Jesus não estiver em primeiro lugar em nossas vidas, corremos o risco de deixá-lo por qualquer motivo. Se Jesus não estiver em primeiro lugar em nossas vidas, corremos o risco de deixá-lo por qualquer motivo. Jesus precisa ser o número 1, precisa ser o primeiro na minha e na sua vida. Porque se ele não for, e se ele não estiver em primeiro, qualquer coisa que nos aconteça, qualquer pequena coisa que vier sobre nós, nós corremos o risco de abandonar, de deixar Jesus, e aí é o nosso fracasso total. Então, como saber se Deus tem o primeiro lugar em nossas vidas? Como que a gente pode saber? Primeira coisa, antes de tomar qualquer decisão na vida, nós o consultamos para saber qual é a vontade dele naquela área. Se antes de qualquer decisão na vida, nós consultamos a Deus. Deus, o que o Senhor tem para mim? Deus, qual é a tua vontade? Senhor, é tua vontade que eu faça isso? É tua vontade que eu faça aquilo? É correto? É isso mesmo? O Senhor quer que eu faça isso? Então, nós consultamos a Deus para saber qual é a vontade dele. Outra coisa, temos sua palavra como nosso manual de vida. Ter a Bíblia como manual de vida. A Bíblia é a palavra de Deus, o manual de vida do cristão. Ela é imutável, ela não é ultrapassada. A Bíblia é a palavra de Deus, é o manual de todo cristão. Todos nós, como seguidores de Jesus, precisamos ter uma Bíblia, precisamos ler a Bíblia, precisamos estudar a Bíblia, precisamos debruçar em ler diariamente a Bíblia, que é a palavra de Deus. Ali está o manual de vida do cristão. E nós precisamos ter a Bíblia como esse manual, como a instrução da nossa vida. Precisamos ler a palavra de Deus.
Outra, ter o hábito de orar diariamente. Orar é falar com Deus. E aí nós precisamos desenvolver esse hábito de diariamente buscarmos a Deus. Falarmos com Deus, separarmos um momento, um tempo para nós orarmos, para ouvir de Deus, para que Ele nos ouça. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus porque você vem aqui no culto e você ouve as pessoas falando dele, ou porque você vai na célula? Você conhece a Deus porque você ouve as pessoas falarem dele, ou você conhece a Deus das suas próprias experiências, porque você ora, porque você lê a Bíblia, porque você tem o seu tempo de intimidade com ele? Porque você tem suas próprias experiências. Estamos sempre em busca de saber qual a vontade de Deus para a nossa vida. Outra coisa, o congregar deve ser uma prioridade nossa como seguidores de Cristo. O congregar deve ser algo primordial, uma prioridade. Nós amamos a igreja e de estar em comunhão com a igreja. Sabe, de não deixarmos de congregar. De não vir no culto só quando tem vontade, só quando tem disposição, só quando tem isso ou aquilo. Não. Se eu estou bem, eu vou para a igreja. Se eu não estou bem, eu vou para a igreja. Se eu tenho, eu vou. Se eu não tenho, eu vou também. Se eu estou bem hoje, eu vou. Se está chovendo, eu vou. Se não está chovendo, eu vou também. Se o sol está quente, eu vou. Se não estiver quente, eu vou também. Então, assim, você vem para a igreja, a sua vinda, o seu congregar, depende de quê? Se você amanhecer meio atravessado, você não vem? Se você amanhece meio virado, você não vem? Depende de algo para você vir para o culto, para você congregar. Hoje nós temos aí o culto online. Sabe, queridos, o culto online... Sabe para quem é o culto online? É para aqueles irmãos que estão impossibilitados de vir aqui. E aí nós estamos tendo agora, tem irmãos que estão congregando. E eu acredito que todos que estão congregando é porque eles não estão podendo vir hoje aqui, presencialmente. Estão impossibilitados. Estão doentes, são do grupo de risco por causa da pandemia. Mas o que não pode é alguém estar muito bem, saudável, 100%, e aí só porque amanheceu chovendo hoje, e ele gosta do frio, aí ele fala, hoje eu não vou. Por quê? Não, hoje está chovendo. O culto online é para abençoar os irmãos que não podem vir. É uma pessoa que está no hospital, é um familiar seu que às vezes você fala, poxa, essa palavra vai ser uma bênção para o meu familiar que nem aceitou Jesus ainda. Eu vou encorajar ele não vai lá na igreja se eu convidar ele. Eu vou encorajar ele a assistir aqui, ele vai assistir. Vou falar uma linguagem bem que todo mundo entenda. O culto online, num certo sentido, é um tapa-buraco. Certo? É uma bênção, mas para aquela situação daquele irmão que não está podendo vir. Para aqueles que podem vir, tem que vir para a igreja, tem que congregar, tem que sentir o calor humano aqui. Amém? O que deixa você fora da igreja? O que faz com que você não venha às vezes? Porque tem irmãos que eles vêm assim, ele vem um domingo, um sim e 2 não. Eu não sei, será que ele está doente? Pois esse irmão adoece tanto, parece. Aí ele vem mais um outro domingo, aí falta mais 2. E aí eu não entendo por quê. Meu Deus, por que tanta falta? Por que tanta ausência? Deus está em primeiro lugar ou não está na sua vida, irmãos? Deus em primeiro lugar na minha família. Deus em primeiro lugar na família. Em Josué, no capítulo 24, versículo 15,
Diz: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué chega aqui dizendo: ei pessoal, a quem vocês vão servir? Quem é que vocês vão servir? Eu já estou decidido. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E aí a gente já leu aqui a resposta, né, do pessoal. Não, Josué, que é isso? Nós também vamos servir a esse Deus. Estamos juntos e misturados. É nós. É nós na parada. É esse servir esse Deus. Estamos juntos. E aí servir a Deus é família. Eu gosto desse texto de Josué, querido, porque isso mostra uma evidência que Deus estava em primeiro lugar dentro da família de Josué. Isso mostra uma evidência que Deus era o primeiro dentro da casa de Josué, dentro da família dele. A família é muito importante. Devemos priorizar a família, precisamos viver em família, mas não colocarmos ela acima de Deus. Deus deve ter a primazia. Oi? Amém? Devemos priorizar, cuidar da família, mas nós não podemos colocar ela acima de Deus. Deus em primeiro lugar. Um hábito que nós encorajamos aqui é que cada família tenha o dia da família. E o nosso desejo é que cada família priorize esse dia. O dia em família, um dia onde vão sair, onde vão fazer um piquenique juntos, onde vão sair juntos, onde vão tomar um sorvete, ir ao shopping, sei lá, fazer alguma coisa, assistir um filme, todo mundo juntos, ter o culto doméstico em família, ter o dia da família. Claro, o culto doméstico é um hábito que a gente trabalha e quer que cada irmão desenvolva para ter na sua casa o culto doméstico, o culto diário. Todos os dias ter aquele culto. E aí separar um dia na semana para estar junto. Porque um trabalha, o esposo trabalha para um lado, a esposa trabalha para o outro, um filho estuda, um filho trabalha, e aí há aquele desencontro todos os dias, mas é importante que no dia tal, nós vamos nos unir, nos juntar, para nós fazermos tal atividade juntos, para nós estarmos juntos. Nós vamos, toda sexta-feira, à noite, nós vamos estar juntos, nós vamos ter o nosso dia em família. E aí, o que é que nós vamos fazer? Não sei, hoje nós vamos assistir um filme no cinema, vamos para o cinema. Hoje nós vamos dar uma volta na praça. Hoje nós vamos para o shopping. Hoje nós vamos assar um tambaqui. Sei lá, você vai fazer algo para estar em família, junto, brincar, divertir, ter aquele tempo gostoso e prazeroso. E aí, isso é muito importante. E aí, eu desde que quando casei, só eu e a minha esposa, mas a gente já trabalhou e criou esse hábito de ter um dia em família. Então, toda sexta-feira, eu e a minha esposa, nós tínhamos o nosso dia em família. Então, nós dois saíamos, dava uma volta para namorar, dar uma volta na praça, comer algo, tomar um sorvete, comer uma pizza, ir num restaurante. E lá nós tínhamos o nosso dia. Às vezes tinha uma conferência na sexta-feira, vamos para a conferência, vamos ver se tem como nós sairmos amanhã o sábado, a gente compensar esse dia que a gente não pode sair hoje na sexta-feira, vamos sair amanhã no sábado, pela manhã, vamos dar uma volta amanhã sábado, vamos ter esse tempo juntos nós dois, conversar, botar o papo em dias, ter um tempo legal. Os filhos vieram, os filhos nasceram, e aí nós trabalhamos ainda para a gente ter esse dia. Toda semana a gente procura ter um dia para a gente sair juntos, já está marcado, é o dia tal. Hoje a gente tem saído nas quintas-feiras, a gente sai junto, se diverte, brinca. Pastor, mas nem sempre a gente tem dinheiro, e eu não tenho dinheiro para toda semana sair com a família, é um gasto. É verdade. Mas isso não quer dizer, querido, é bom se tiver toda semana, tiver o dinheiro, é bom. Mas não precisa ter dinheiro para andar na praça, não precisa de dinheiro para fazer coisas legais com a família.
Eu lembro que muitas vezes nós não temos dinheiro. Sabe o que a gente faz? Às vezes tem um dinheiro só de um milkshake. E aí nós compramos um milkshake para a família toda. Chupa um pouco aí, cada um vai chupando um golinho. Talvez o dinheiro é só do sorvete, só é R$4, uma bola de sorvete. Cada um dá uma lambida aí, menino, cada um. Bora, vamos compartilhando, está todo mundo em família mesmo, não tem nenhum problema. Assim, para mim não tem, não sei para você, né? Se tiver, compra um sorvete para cada um. Então, não precisa. Sabe, queridos, às vezes nós queremos fazer, e é legal fazer coisas grandes, coisas legais, mas sabe o que vai marcar mais os nossos filhos? São essas coisas pequenas. É isso que eles vão lembrar quando eles estiverem. Meu filho, o que você lembra? Eu lembro, papai, que nós saímos, às vezes não tinha dinheiro, a gente tomava um milkshake, ficava todo mundo lambendo no mesmo canudo. Olha o que vai marcar ele. Eles não vão lembrar, papai, eu lembro naquele dia que o senhor tinha R$2.000 e o senhor falou para a gente escolher o que a gente queria comer. Provavelmente não é isso que vai marcar a lembrança, vai ser as pequenas coisas. Porque eu tenho visto esse exemplo em casa. Muitas vezes é as pequenas coisas que têm marcado os meus filhos. E nós somos marcados pelas pequenas coisas, os pequenos começos. Então, priorizem esse dia em família. Uma certa vez, eu estava sentindo falta de um camarada aqui na igreja. E aí, rapaz, não tenho visto fulano de tal. E aí, um domingo eu falei, eu vou observar ele em todos os cultos aqui, eu vou ver se eu encontro ele. E aí naquele domingo eu fiquei em todos os cultos procurando, observando, andando, e aí não vi o fulano. E aí terminou o culto, eu já fui direto na casa dele, terminou todos os cultos aqui, já passei lá na casa dele, cheguei, ele estava em casa. E aí, cara, você não foi no culto hoje, o que aconteceu, como é que você está? Pastor, hoje eu tirei o dia para ficar em família. Poxa, que legal, cara, parabéns. Tirou o dia para estar em família, mas tu tirou o dia todinho para estar com a família? Será que tu não poderia ter separado, assim, 8 horas da manhã, tu iria para o culto, ouvia o culto, cultuava, adorava a Deus, voltava, e aí tu ficava todo o resto do dia com a família. Tu almoçava com a família, tu lanchava com a família, tu descansava com a família, tu jantava com a família, tu ia ter tanto tempo para a família. Ou então, tu poderia ter tirado o dia todo para ficar com a família e ter ido no último culto das 19 horas. Nós precisamos ter esse cuidado. É importante. Foi legal ele ficar em família? Foi bom. Foi coisa certa? Foi. Só que ele inverteu as coisas. Ele poderia ter feito as duas coisas, ter vindo no culto, ter cultuado e ter tirado um dia em família. Pastor, eu quero ir no sítio. Eu posso ir um domingo no sítio? Pode, irmão. É muito bom, aproveite, vai com sua família. Tem um sítio para você ir, inclusive o nosso sítio. Você pode ir, se você quiser ir, procure o irmão Simval. Pergunte dele se está liberado. Simval, tem alguma agenda hoje aí no sítio? Não, estou indo para lá, meu irmão. Vá, tome banho no igarapé, asse carne, fique à vontade lá. É nosso aquele sítio. Só não esqueça de uma coisa. Domingo tem culto. Você pode vir de manhã cedo, cultuar e depois você vai para lá. Ou se você quiser ir sábado à noite para lá, vá sábado à noite, durma lá no sítio, tome banho o dia todo. Mas só lembre que tem um culto às 19 horas. Volte e cultue a Deus. E adore a Deus. Você está entendendo, irmãos? Amém? Então você pode fazer isso, é legítimo, é correto, mas não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Priorize sua família sem esquecer-se de Deus. Muitos, quando convertem, deixa muito a desejar com a família. Eis a razão porque muitos de nós ainda não ganhamos nossas famílias para Jesus. Porque nós aceitamos Jesus e aí negligenciamos muito a nossa casa, a nossa família. Aqui no ímpeto da igreja, o amor à igreja e tá, igreja, e esquece da família. Não é correto, não é certo fazer isso. Priorize sua família. Venha para a igreja, priorize sua família. Tenha equilíbrio. Tenha equilíbrio, não despreze um, não priorize um e menospreze o outro. Tenha equilíbrio para você manter as duas coisas. A minha esposa mesmo, quando ela era solteira, que ela aceitou Jesus, ela negligenciou demais a família dela. Está aqui o irmão dela e sabe disso, ela negligenciou
a parentela, os pais, os irmãos, era muita igreja, e isso foi um mal. Ela reconhece que ela errou, que ela falhou como nova convertida. Tanto é que ela foi proibida uma época de vir para a igreja. Os pais, o pai dela proibiu ela de vir. Não vai, está muito na igreja. E aí ela teve que botar o joelho no chão e se ajeitar. Depois ele liberou. E aí muitas vezes a gente não sabe por que nós não ganhamos ainda a nossa família. Porque nós estamos negligenciando. Nós amamos tanto a igreja e devemos amar e devemos cuidar, mas nós temos que ter equilíbrio, queridos. Ou seja, também não devemos priorizar a família acima de Deus. Equilíbrio nas duas coisas. E aí, quando isso acontece, o que a família enxerga? Ele enxerga a igreja como uma concorrente, que está tirando o filho, que está tirando o esposo, a esposa, a família, de perto dele. E isso não é legal. Deus, em primeiro lugar também, no ministério. Romanos, no capítulo 12, verso 6 em diante, diz o seguinte: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, falar desse tema não poderia deixar de falar de ministério. Sabe, queridos? Ministério fala de serviço, servir no corpo de Cristo. E servir no corpo de Cristo é uma das formas de dizermos: Deus, você tem o primeiro lugar na minha vida. Todos nós, queridos, temos dons, talentos, habilidades. Deus tem dado para todos nós dons e habilidades. O que você é bom para fazer? O que você sabe fazer? Qual é o dom que Deus tem dado para você? E aí, cada um de nós devemos usar esses dons, essas habilidades, naquilo que nós somos bons, da forma que nós somos bons. Então, Deus deu isso para você canalizar de alguma forma no reino, na obra. Tem lugar para você servir a Deus aqui com o seu dom, com sua habilidade, com o seu talento. Foi Deus quem te deu esse dom, foi Deus quem te deu essa habilidade. É importante que cada um de nós estejamos servindo em algum dos ministérios da igreja. Tem tantos ministérios aqui na igreja. E você pode servir em um desses ministérios, através desse dom que você tem, dessa habilidade que você tem. Há vários ministérios dentro da nossa igreja e todos nós podemos buscar entender qual é o nosso chamado e propósito aqui nessa terra e servir no corpo de Cristo de alguma forma. Há lugar para todos. Você precisa servir no corpo de Cristo. Você sabe cozinhar? Tem espaço para você. Você sabe limpar? Tem espaço para você. Você sabe liderar? Tem espaço para você. Você sabe se comunicar? Você sabe trabalhar com comunicação, com mídia? Tem espaço para você. Você é um bom gestor, um bom administrador? Tem espaço para você. Então, tem vários dons, habilidades que a igreja pode aproveitar. E você pode contribuir com a igreja, com o reino de Deus, com os seus dons e a sua habilidade. Não seja somente beneficiado pela igreja, beneficie outros com suas habilidades. Ajude, coopere, faça algo. E eu quero listar aqui os ministérios que nós temos aqui na igreja, que são atuantes aqui na igreja. Então, louvor e adoração é um dos ministérios da nossa igreja. Então, toda semana tem uma equipe, tem alguém que paga o preço para estar aqui, para conduzir a todos nós em adoração. E aí você pode estar junto com essa equipe. Você sabe cantar, você sabe tocar? Nos procure para que você possa servir nesse ministério.
O ministério de atmosfera, toda semana também, nós temos os irmãos aqui que servem. Você chega, está tudo organizado, você sai, não precisa fazer nada, porque tem uma equipe trabalhando, organizando, né? Os irmãos aí que estão vestidos de preto, estão organizando, trabalhando, toda semana tem uma equipe. Ai, pastor, eu quero servir também. Procure o seu líder de rede, procure o seu supervisor de setor, o seu líder de célula, procure alguém para que você possa estar servindo nesse ministério. Amor em Ação é um outro ministério, Ministério da Ação Social. E aí, distribuição de cestas básicas, montar as cestas básicas e vários outros serviços que esse ministério pode atuar e que você pode cooperar e ajudar com ele. Comunicação, mídia, pessoal do som, pessoal das libras. Como lindo esse ministério começou com um irmão, uma irmã que sabia Libras, trouxe um irmão, o cara converteu, e aí ela ia traduzindo para ele. Hoje tem uma equipe, e precisa de mais pessoas. E talvez você vai ser um daqueles que vai estar traduzindo, interpretando para os surdos. O Difflin, que trabalha com os jovens, com os adolescentes, você também pode estar junto. Pais Kids, família, Ministério da Família. Então são tantos ministérios. Então você fala, pastor, não disse nada aí do que eu sei fazer. O que você sabe fazer? Talvez através da sua vida vai se constituir um novo ministério. Vai se fundar um novo ministério através da sua vida. Porque você sabe fazer algo e aí você vai dar início a esse ministério. Amém? E aí eu quero encerrar lendo esse texto que se encontra em Romanos, no capítulo 8, verso 37 e 39. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Deus vai ter sempre o primeiro lugar na nossa vida. Nós não iremos retroceder, nós não iremos voltar atrás. Nós e a nossa casa iremos servir a Jesus. Assim como Josué falou, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nós também vamos poder dizer isso. Eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Nada vai nos tirar do foco, nada vai nos tirar do foco no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Aleluia. Pai, nós queremos agradecer o Senhor. Obrigado por essa palavra. E nós queremos que o Senhor tenha o centro da nossa vida. O Senhor seja o primeiro na nossa vida. Senhor, nada vai nos abandonar. Nada vai fazer com que nós abandonemos a Ti. Deus, nada vai nos tirar do foco que é Jesus. E nós queremos que sempre o Senhor seja o número 1, seja o primeiro nas nossas vidas. Ajuda cada um de nós. Nós não vamos deixar de congregar. Senhor, nós vamos tomar decisões sábias, sempre vamos consultar o Senhor. Nós vamos ter a palavra de Deus como manual de vida. Sempre vamos orar. Deus nos ajuda para que nós possamos sempre colocar o Senhor como centro, como número 1, como primeiro na nossa vida, no nome do Senhor. E eu quero perguntar se tem alguém hoje aqui que fala, hoje eu quero colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida. Hoje eu quero tomar uma decisão para Jesus. Eu quero receber Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. Tem alguém que quer tomar essa decisão hoje para Jesus? Levante sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Não? Tem alguém ali? Aleluia, glória a Deus. Vem aqui, queridos. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Pode vir aqui. Se tiver mais alguém, pode sair do seu lugar e vem aqui. Ele deve ser o número 1 na nossa vida. Ele deve ter a primazia. Jesus. Ele se entregou por cada um de nós. Aleluia. Tem mais ninguém? Nós vamos orar. Querido, diga assim, repita essa oração, diga assim, Senhor Jesus, hoje eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti.
eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter direito à vida eterna com o Senhor. Aleluia. Essa é a decisão mais importante que nós podemos tomar, cara. Estamos muito felizes por essa decisão. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que você continue servindo ao Senhor. Eu quero que você conheça sua nova família, a família da paz. Olhe para trás e conheça a sua nova família. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Isto é só o começo. Ainda de pé, nós vamos ceiar agora, vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Nós fazemos a Santa Ceia todo primeiro domingo de cada mês, mas como domingo passado não tivemos culto presencial, nosso culto foi online, então nós preferimos não fazer no culto online, deixamos então para fazer hoje, e hoje nós queremos participar da Santa Ceia. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 23 em diante, diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. A ceia foi instituída para a igreja. Só aqueles que já tomaram uma decisão para Jesus, só aqueles que já nasceram de novo, devem tomar da Santa Ceia. Se você ainda não tomou uma decisão para Jesus, eu quero encorajar você a não tomar da Santa Ceia. E uma outra oportunidade, quando você tomar essa decisão, com certeza você vai participar conosco. O Senhor diz que é para nós fazermos isso em memória dEle, trazermos à memória, a lembrança do que Ele fez na cruz do Calvário. Ele se entregou por mim e Ele se entregou por você. Ele fez isso pela remissão dos nossos pecados, para que hoje nós tenhamos direito à vida eterna. E Ele falou para nós fazermos isso até que Ele venha, porque um dia Ele vai voltar para levar a sua igreja. Aleluia! E nós vamos fazer isso até que Ele venha, amém? Então, eu vou pedir para que os irmãos entreguem o pão, o vinho, receba e espere até que todos tenham recebido, para que nós venhamos participar juntos. E aí, nesse momento, seja um tempo, enquanto o ministério está adorando, seja um tempo para você se colocar diante de Deus, para você talvez pedir perdão de coisas que precisam ser pedidas. Então nós vamos fazer isso agora. Pode entregar o pão e o vinho em nome de Jesus. Pode entrar na casa do pão, não há misérias nem faltas aqui. A saciar a fome do coração, descobrir os mistérios, Ele nutre por ti um amor que é maior que o mundo. Morreu para que sua vida seja tão cheia de alegria. Paz, paz, oh, 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 oh. Paz, paz, oh, oh, oh.
Tem alguém que ainda não recebeu o pão ou vinho? Levante sua mão. Todos receberam? Aleluia. Pegue o pão, pegue o vinho e vamos orar. Pai, graças te damos por esse momento, pela oportunidade que temos como igreja nesse momento, participar da Santa Ceia do Senhor. O Senhor instituiu a ceia para a igreja, e nós estamos aqui em memória do Senhor, do sacrifício que foi feito lá na cruz, e nós vamos fazer isso até que o Senhor venha, porque um dia o Senhor vai vir e vai levar a tua igreja, e nós vamos estar juntos. Aleluia. E nós queremos te agradecer pelo pão que representa o teu corpo, que foi entregue ali naquela cruz, que foi moído. Obrigado pelo vinho, que representa o teu sangue, que foi derramado ali naquela cruz, pela remissão dos nossos pecados, pela salvação que nós temos, pelo direito à vida eterna, pelo direito, ó Deus, à cura divina, meu Deus, a saúde plena que o Senhor conquistou ali na cruz do Calvário para cada um de nós. Nós tomamos posse de tudo aquilo que é nosso, de tudo aquilo que o Senhor conquistou ali naquela cruz, em nome de Jesus. E nós queremos agora, juntos, comermos e bebermos e celebrarmos a Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus. Coma e beba. Aleluia! Ele é o Senhor! Paz, infinita paz, maravilhosa paz, infinita paz, excede o entender, excede o entender, é mais do que eu posso imaginar, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia, nós te exaltamos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Aleluia. Levante suas mãos. Pai, muito obrigado por cada um dos meus irmãos que estão aqui. O Senhor abençoe cada um deles. Eu declaro a bênção do Senhor sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seus negócios, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vá em paz e que o Senhor seja contigo. Deus abençoe a sua vida. Deus livre você de todo mal, de toda doença, de toda enfermidade, no nome de Jesus. E que você possa continuar vivendo nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz e que Deus te abençoe.